Deus, meus amados e queridos irmãos, vá em frente, tente um pouco mais. Talvez a trajetória está difícil, a caminhada muitas vezes é dificultosa, muitos pedregais, muitos espinhos, mas eu quero lhe dizer nesta noite que a coroa da justiça está guardada para aqueles que não desistem. Que Jesus está às portas, esperando para lhe dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para você desde a fundação dos séculos. Por isso a palavra de Deus é: não desista, vá em frente, olhe para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Meus amados irmãos, já temos ouvido os irmãos louvando a Deus, trazendo a palavra de Deus através de cânticos espirituais. E eu tenho convicção e certeza que Deus ele já tem falado com você, que Deus ele já tem mostrado aquilo que Ele quer para você, com você. E eu sei que você já tem entendido o que Deus quer contigo. Nesta noite, eu quero meditar com vocês no texto em que nós lemos, de João capítulo 10, a partir do versículo 1. Esta história contada por Jesus aos seus discípulos e para toda aquela população que estava com ele, pois é bem verdade, os irmãos conhecem, que por onde Jesus passava, uma multidão de pessoas o seguia, uma multidão de discípulos o acompanhava, alguns com mais intenções, outros apenas para suprir as suas necessidades físicas, outros com a intenção de o acusá-lo, prendê-lo e até mesmo matá-lo. Mas haviam pessoas que estavam do lado de Jesus porque sentiam-se seguras, sentiam-se protegidas, sentiam-se arrebanhadas por Ele. E é baseado nesta história que eu quero trazer para a nossa reflexão o seguinte tema: características do pastor Jesus e de uma ovelha de Cristo. Bem verdade que o tempo não vai deixar que nós explanemos todas estas características, mas aquilo que Deus colocar no meu coração eu irei falar para você, sabendo que aquilo que Deus falou comigo, certamente Ele falará contigo, porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. Então, se ligue em Deus, se ligue nesta palavra e retire daquilo que você vai ouvir experiências, ensinamentos, para que a sua vida venha a estar sendo moldada e pautada segundo os princípios da palavra de Deus. Pois é nesta palavra que nós devemos nos firmar, meus amados irmãos. Pois é esta palavra que nos aconselha, e como disse Jesus: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, disse Jesus, não há de passar. Então alimente-se da palavra, viva pela palavra, sinta a palavra na sua vida. Como disse o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É ela que te ilumina, é ela que te guia.
A história, meus amados irmãos, contada no capítulo 10, versículos 1 ao 21, é uma parábola. E uma parábola é uma história, uma pequena narrativa que usa-se alegorias para transmitir uma lição moral. Ou seja, as parábolas eram histórias que eram usadas para fazer alguém refletir sobre um determinado assunto. E Jesus, o nosso mestre, o Emanuel, o Deus conosco, o nosso Deus excelso e poderoso, ele era especialista em contar parábolas, porque as histórias na época de Jesus chamava a atenção da população. Então Jesus tinha esta característica de chamar a atenção do povo, contando uma história para mexer com a moralidade deles. É bem verdade que hoje, nos nossos dias, nós como cristãos, você que está nos ouvindo, precisamos a cada dia moldar a nossa moral, a nossa ética, e vermos além do aparência, vermos além daquilo que está nos nossos olhos, porque a moralidade cristã, ela tem que exceder, tem que superar a moralidade pregada pelo este mundo. Então as parábolas eram muito comuns na literatura oriental e consistiam em histórias que pretendiam trazer algum ensinamento de vida. E Jesus, nesta parábola, conhecida como a parábola do bom pastor, onde Jesus usa a figura do pastor de ovelhas para ensinar os seus discípulos e aqueles que estavam lhe ouvindo alguns princípios divinos para que pudesse ser aplicado na vida deles. E com isso nós trazemos e dizemos que aquelas palavras que foram aplicadas, que foram dirigidas aos discípulos de Jesus há mais de 2000 anos atrás, elas hoje podem ser aplicadas na nossa vida, na sua vida. Por isso, fique atento, não perca a atenção, sinta-se, como disse no início deste culto, como se estivesse no templo e que a palavra de Deus estivesse sendo pregada da mesma forma, porque a palavra de Deus, ela não se restringe a templos, mas a palavra de Deus, ela alcança todo mundo, porque a palavra é de Deus. E Jesus, ele conta esta parábola para ensinar os discípulos sobre ele como pastor. E como disse, a nossa temática é características do pastor Jesus. Iremos falar sobre algumas características que encontramos neste texto, aonde são atribuídas ao bom pastor Jesus e que nos alegram, porque nós, como ovelhas de Cristo, somos beneficiados. Escute, você é beneficiado porque você tem Jesus como seu sumo pastor, como pastor por excelência, aquele que não lhe abandona, aquele que não lhe despreza, aquele que não lhe deixa só, aquele que não lhe deixa na mão dos transgressores, dos malfeitores, não lhe deixa na mão dos mercenários, mas ele está contigo. Louvado seja o Senhor aonde você estiver. Você pode adorar a Deus na sua casa, você pode exaltar o nome do Senhor, não se constranja, mas deixe o Espírito Santo de Deus operar na sua vida e falar com o seu coração. O Senhor Jesus, meus amados irmãos, ele conta a história, ele vai começando a dizer, o primeiro versículo dizendo: na verdade eu vos digo. Louvado seja Deus. E eu entendo aqui nesta primeira expressão que uma das primeiras características do bom pastor, do pastor Jesus, que nós encontramos nesta palavra, é que ele é a verdade. É que ele era
a verdade. É que ele se baseava na verdade. Tanto é que quando a Bíblia diz, repete expressões, por exemplo, na verdade, ou quando Deus falava no Antigo Testamento, dizendo assim, Moisés, Moisés. Todas as vezes que a Bíblia fala dessa forma, é porque Deus está dizendo, está confirmando algo sobre aquilo que Ele quer. Então, quando Jesus está dizendo, na verdade eu vos digo, Jesus está dizendo que Ele é a verdade. Louvado seja o Senhor. Em João capítulo 14, no versículo 6, Jesus, diante da situação dos discípulos, pois ele já estava dizendo que iria para o Pai, no versículo 6 ele vai dizer assim para os seus discípulos: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Louvado seja o Senhor. E eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo para mim e para você, meu irmão, minha irmã, que Ele é a verdade nas nossas vidas. O mesmo João, escrevendo no capítulo 8, no versículo 32, ele vai dizer assim: e conhecereis a verdade. Aleluia! É a verdade, querido irmão, que faz com que nós nos libertemos. Foi a verdade que te libertou de um charco de lodo. Foi a verdade que te tirou do lamaçal do pecado. Foi a verdade que te tirou desta vida de imundícia. Porque João disse: conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Jesus está dizendo para mim e para você, como bom pastor, que Ele é a verdade e que nós precisamos viver na verdade, porque nós vivemos através desta verdade que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer, no 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, você pode estar anotando estes versículos, que nós precisamos lutar. E ele vai dizer: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Louvado seja o Senhor. E a verdade é o próprio Cristo. Ele é a verdade. Doa o que doer, meu irmão, fale a verdade. É mais fácil, é mais gratificante para você falar a verdade, apesar de vivermos em um mundo, vivemos em uma época onde as pessoas preferem ouvir uma doce mentira do que ouvir uma dura verdade. Mas Deus não nos chamou para falarmos doce mentiras, mas nos chamou para falarmos a verdade da palavra de Deus. Aleluia! Então você precisa entender que Jesus tem como característica, Jesus como bom pastor, tem como primeira característica a verdade. Ele é a verdade. E ele continua dizendo, você pode acompanhar na sua Bíblia aí, você na sua casa: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O versículo 2 ele vai dizer: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Louvado seja o Senhor. Jesus aqui está fazendo uma conotação entre o verdadeiro pastor, aonde ele se inclui como pastor por excelência, e os mercenários, aqueles que se diziam, aqueles que se comportavam. E ele vai dizer no versículo 2, a segunda característica de um pastor ou do pastor Jesus. Ele vai dizer no versículo 2, aquele, porém, aquele é falando sobre ele, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E o que é que eu entendo? Eu entendo nesta expressão, queridos irmãos, que a segunda característica do pastor Jesus
para que nós aprendamos é que ele tem livre acesso às ovelhas. Aleluia! Ele tem livre acesso. Para você entender, você precisa estudar um pouco da cultura oriental e saber um pouco sobre como era a questão do cuidado das ovelhas naquela época. Os pastores se ajuntavam e eles faziam um redil no meio de um deserto, de um local, cercava aquele local com pedras, com galhos, ao ponto as ovelhas estarem protegidas da noite, dos lobos, e deixava apenas uma porta. Nesta porta ficava o porteiro, aquele que protegia, que controlava a entrada. E Jesus, ele vai dizer para mim e para você, irmãos, aleluia, que ele, como o pastor por excelência, o bom pastor, ele tem a característica de ter acesso livre às ovelhas. Aleluia. Se você está entendendo isso que eu quero dizer para você nesta noite, que o redil, apesar de estar cercado e de ter um porteiro, aquele que tinha o cuidado das ovelhas, o pastor, ele tinha livre acesso para ir e vir, para entrar e sair, para verificar o que estava acontecendo. Sabe o que é que eu entendo? E o que é que eu quero te trazer para mim e para você nesta noite? É que assim como o pastor Jesus, nesta parábola, nesta história, tinha liberdade para acessar o redil, ele também deve ter liberdade para acessar a sua vida, para entrar no seu redil, na sua casa. Talvez, eu não sei como tu estás vivendo, querido irmão, minha irmã, talvez a tua vida está fechada por algo que alguém disse, por alguma coisa que aconteceu na sua casa, na sua família, e você com isso trancou a porta do redil, impedindo, ou tentando impedir que o pastor entre. Eu quero lhe dizer nesta noite, aleluia, que Jesus, ele tem liberdade para entrar na sua vida, aleluia. Ele tem livre acesso para entrar na sua casa, aleluia, como escreveu o profeta Jeremias, se for preciso no capítulo 18, quebrar o vaso, se for preciso ele remodelar o vaso, se for preciso ele fazer um vaso novo, deixe Jesus entrar na sua casa. Deixe Jesus entrar na sua vida. Não impeça que ele entre e mude a história. Como disse no Apocalipse, o mesmo João escrevendo: eu estou à porta e bato. Muitas vezes, meus irmãos, nós pregamos aquele texto para as pessoas que estão fora da igreja, mas Jesus estava dizendo ali na igreja, para aquela igreja do Apocalipse, que ele estava fora. Quantas e quantas pessoas estão dentro da igreja e Jesus está fora delas? Quantas e quantas pessoas estão se congregando, mas apenas aparentemente Jesus está dizendo: eu preciso entrar na sua casa, eu preciso entrar na sua vida, eu estou batendo na porta, aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando contigo através desta palavra? Eu estou à porta e bato. E quando Jesus bate na porta, ele quer entrar, meu irmão, minha irmã, porque ele disse que quer fazer morada na sua casa. Ele tem livre acesso, ele pode entrar, ele pode mudar, ele pode fazer. O Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8. Capítulo 3, versículos 7 e 8, Jesus diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem as chaves de Davi, o que abre e ninguém fecha,
e fecha e ninguém abre. É Ele que tem acesso, meu irmão. É Ele que tem autoridade. É Ele que tem livre liderança, livre acesso para entrar na sua vida. E Ele diz: eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. Jesus está dizendo: eu entro pela porta, porque eu sou o bom pastor. Você está entendendo e pode adorar a Deus na sua casa? Esta é a segunda característica que nós vemos e encontramos no bom pastor Jesus. Ele tem livre acesso na sua vida. Aleluia. Terceira característica, meus amados irmãos, vamos ler. Versículo 3. A este o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. A terceira característica que eu quero trazer para a minha meditação, porque esta palavra fala comigo de uma forma tão especial, que ele fala contigo também. A terceira característica é que Jesus, como o bom pastor, ele fala com as ovelhas. Ele, além de ser a verdade, além de ter acesso de ir e vir ao redil aonde as ovelhas estão, a palavra de Deus diz: e as ovelhas ouvem a sua voz. Significa dizer que ele está falando com as ovelhas. Então a terceira característica para a nossa meditação é que ele fala com as suas ovelhas. Aleluia. E não importa como a ovelha está, não importa como a igreja ou como a ovelha se comporta, o pastor da ovelha, o pastor Jesus, ele sempre fala com ela. O profeta Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1, depois de ver aquela visão tão grande e maravilhosa, a Bíblia diz que ele cai no chão. E aí a Bíblia vai dizer que Deus fala com Ezequiel dizendo assim: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus, ele quer falar com você. Deus, ele quer, meu irmão, ter intimidade contigo. Deus, ele quer ter um relacionamento com você, não meramente aparente, religioso, aonde as pessoas olham e digam: rapaz, fulano e fulana de tal tem intimidade com Deus. Deus não quer isso de ti. Deus, ele quer um relacionamento íntimo, um relacionamento especial entre você e ele. Aquele mesmo relacionamento que Deus tinha com Adão e Eva. A Bíblia diz que na variação do dia, Deus descia e ia falar com Adão. Ele ia falar com Eva, ia bater um papo. Irmãos, escute. Deus, ele quer, em uma linguagem bem simplista, ele quer bater um papo contigo. E muitas vezes nós nos ocupamos, nós nos preocupamos, nós colocamos 1000 situações na nossa frente, e Deus talvez fica de braços cruzados, só esperando a oportunidade para falar com você. E nós muitas vezes não damos lugar para Deus falar conosco. Mas eu quero lhe dizer que Jesus, como bom pastor, ele tem esta característica de querer falar com você. Amém? Está doente, está brigado,
está em dificuldade financeira, está com um problema conjugal, familiar, não importa, Deus ele quer falar contigo. Escute a voz de Deus aí. Escute Deus te chamando, dizendo: filho, eu quero falar contigo. Eu quero lhe chamar pelo teu nome. Eu quero ter um relacionamento íntimo contigo. Muitas pessoas, meus irmãos, não alcançam este privilégio, não porque Deus não queira, mas porque nós nos afastamos, nós nos contentamos com o que o outro fala, com o que o outro diz, com um hino, com uma pregação. Deus fala através do hino, Deus fala através da pregação, mas Ele quer falar também contigo intimamente. Não se contente, irmãos, não se contente, louvado seja o Senhor, apenas a estar na beirada do rio. Não se contente apenas em estar com as águas topadas no seu tornozelo. Não se contente em estar com as águas batendo nos joelhos, quem sabe nos lombos. Não, Deus ele quer te levar para o profundo dele. Então se aprofunde no relacionamento com Deus. Ore mais, leia a Bíblia mais, jejue mais, ouça a voz de Deus mais, porque Ele fala. Amém? Ele fala. Quarta característica, meus amados irmãos, vai dizer assim, versículo 3 ainda: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Quarta característica: e chama as ovelhas pelo seu nome. Aleluia. No Oriente, na época de Jesus, os pastores tinham uma característica de dar nomes para as suas ovelhas, ou seja, de individualizá-las. E é por isso que eu quero chamar a quarta característica de Jesus, do pastor Jesus, do bom pastor Jesus, é que ele conhece cada ovelha individualmente. Olha só a grandiosidade do seu Deus. Olha só como Deus se manifesta poderosamente. Quando ele diz que conhece o João, que ele conhece o Antônio, conhece o José, conhece a Maria, conhece todas as suas ovelhas individualmente. Sabe o que significa isso? É que ele conhece tudo sobre você. É que ele conhece, meus amados irmãos, queridas irmãs, todas as suas necessidades. Aleluia! Ele conhece a sua vida. O salmista, no Salmo de número 101, o verso 6, a Bíblia vai dizer da seguinte forma: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Em outra tradução vai dizer: os meus olhos procurarão. Dá uma ideia de que Deus, Jesus, o bom pastor, ele olha para você individualmente. Oh, aleluia! É por isso, meus amados irmãos, que nós nos alegramos por termos Jesus como nosso sumo pastor, porque ele conhece as nossas vidas individualmente. Bilhões e bilhões de pessoas existem no mundo, e Deus e Jesus conhece você. Aleluia! Você pode adorar a Deus porque Deus conhece a tua estrutura. Deus ele sabe o íntimo do seu coração. É tão
sabedor de tudo, que a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Deus nos conhece e sabe mais daquilo que nós ainda nem pensamos em falar. Deus, Ele sabe, Deus, Ele conhece, Deus, Ele sonda o nosso coração. Louvado seja o Senhor. Jesus, em João capítulo 4, fala para aquela mulher sobre a questão de Deus procurar, conhecer, saber. E Ele vai dizer: olha, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Louvado seja o Senhor. E importa que aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Deus, meus amados irmãos, conhece você. Ele sabia o dia que você iria aceitá-lo. Ele sabe o dia em que Ele vai mover esta pedra. Ele conhece a estrutura do seu coração. Ele sabe aquilo que está lhe afligindo. E Ele está dizendo: eu conheço você. Graças. Aleluia. Ele conhecia Saulo, que apesar de ser, meus amados irmãos, um perseguidor da igreja, um perseguidor dos cristãos, Jesus já tinha dito, louvado seja o Senhor, já tinha falado para aquele homem que iria falar com Paulo, dizendo: vai, capítulo 9, versículo 15, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Louvado seja o Senhor. Este é um vaso para mim escolhido. Então Ele conhece as suas ovelhas. Louvado e bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Esta é a quarta característica. Vamos correr um pouco para falarmos sobre as características do pastor Jesus. A quinta característica nós encontramos no versículo 4. Já vimos que Jesus, como tem primeira característica, a verdade. Segunda característica, Ele tem livre acesso para entrar, para sair na sua vida, para estar na sua casa. Louvado seja o Senhor. Terceira, fala com as suas ovelhas, e eu sei que Deus já tem falado com você. A quarta, ela conhece você, Ele conhece você, Ele sabe quem é você. Aleluia, Ele tem entendimento de quem é você. Então não se preocupe, não se angustie, não deixe, meu querido irmão, esta prova lhe impedir de ter esta consciência, este sentimento, este entendimento de que Deus te conhece, te olha, te vê e te guarda. Aleluia! Ele conhece a sua vida. Eu queria continuar, meus irmãos, mas o tempo já é corrido. Mas fiquemos com estas 4 características, dentre várias outras, que o Mestre tem para mim e para você. Você pode adorar a Deus porque Ele é a verdade, e na verdade estamos fundamentados. É na verdade que estamos edificados, porque Ele mesmo disse que era a verdade. Você pode adorar a Deus porque Ele tem livre acesso, então permita que Ele entre, permita que Ele saia, permita que Ele faça, permita que Ele aconteça na sua vida. Terceira, Ele fala contigo. Ele fala com as suas ovelhas, Ele sonda o seu coração. E a quarta, Ele conhece as ovelhas individualmente, sabe o seu nome, sabe o seu CPF. E aqui não é situação de pregadores, não. Jesus, Ele conhece tudo sobre você, a sua digital que é única, aonde ninguém mais a tem, Deus consegue decifrar. Jesus conhece o seu coração. E eu quero nesta oportunidade, diante destas 4 características, tínhamos mais 4 para falar para você, mas eu quero lhe dizer que se aceitarmos
a vivermos com esta perspectiva e vivermos segundo os padrões da palavra de Deus, podemos estar certos que o pastor Jesus está do nosso lado, que ele vai desbancar os mercenários, que ele vai dizer que é a porta por onde você pode alcançar segurança, você pode alcançar mantimento, você pode alcançar um auxílio. E ele vai dizer: eu vou dar a minha vida por amor das minhas ovelhas. Louvado seja o Senhor. Que Deus possa abençoar o seu coração, que Deus possa abençoar a sua vida, e que você possa continuar no redil de Cristo. O mercenário, os lobos, os enganadores, eles vão tentar saltar as muralhas, eles vão tentar enganar o porteiro, eles vão tentar roubar as ovelhas. Mas eu quero lhe dizer que dentro do redil do pastor Jesus, você está protegido, você está seguro. Então confie nele, como disse o salmista, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Que nesta noite você possa ter confiança e saber que este pastor Jesus, ele é fiel para contigo. Ele te protege, ele fala contigo, ele quer morar contigo, ele quer direcionar a sua vida, ele quer conhecer você individualmente e conhece. Fique com esta palavra. Eu quero convidar você para orar. Aonde você estiver, se estiver em família, se quiser pegar na mão do seu irmão aí, se fazer um círculo e quer orar e dizer: Senhor Jesus, proteja o redil da minha casa. Faça isso, ore a Deus, e Deus ele vai com certeza falar com você mais ainda. Ó Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por tua palavra. Tu sabes, ó Deus Pai, o quanto nós precisávamos ouvir, o quanto, meu Deus, nós precisávamos sentir a tua presença mais uma vez. Ó Senhor, apesar de estarmos distantes, meu Deus, fisicamente uns dos outros, mas eu quero, meu Deus, através desta palavra, deste meio de transmissão, apresentar cada um dos teus servos que estão, meu Deus Pai, agora reunidos nos seus lares, de mão dadas, em círculo de oração. Deus eterno, em nome de Jesus, eu quero, ó Deus Pai, rogar que a tua presença nunca se aparte de nós, que nós, ó Deus Pai, como ovelhas de Cristo, venhamos, meu Deus, entender e reconhecer a verdade que é a tua palavra. Vemos, ó Deus Pai, que tu tens acesso a nós, que tu, ó Deus Pai, fala conosco, de que tu, ó Deus, nos conhece individualmente, sabe, ó Deus Pai, aquilo que nós tanto precisamos. Ó Deus, em nome de Jesus, opera um milagre no meio desta ovelha, na casa desta ovelha, deste servo teu. Quem sabe, meu Deus Pai, os mercenários estão tentando entrar, o inimigo está tentando surrufiar, mas eu quero lhe dizer, ó Deus Pai, em nome de Jesus, guarda, proteja, meu Deus, proteja o teu redil, a tua ovelha, o teu rebanho. Não deixe nada, meu Deus, operar de forma, meu Deus, contrária à tua vontade. Ó Senhor, eu quero te apresentar todos estes teus servos que ouviram a tua palavra. Fala, Senhor, ainda mais através do teu Espírito, que o teu Espírito Santo venha nos constranger, venha, meu Deus Pai, nos despertar, para que possamos olhar para ti, Senhor, para alcançarmos em ti, meu Deus, o livramento, o milagre, a solução para os nossos problemas, para as nossas aflições, Senhor.
Confia, meu Deus Pai. Dê confiança para o teu povo. Dê, meu Deus Pai, sensibilidade para cada um de nós. Permaneça, meu Deus, conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.